aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu gostaria de saber quem de vocês que não gosta de tirar fotografia, não é mesmo? A fotografia, ela nos traz várias recordações e junto com essas recordações, vários sentimentos bons e ruins. Muitas vezes elas não lembram as pessoas que hoje não estão mais entre nós. Fotos de criancinha, dos nossos irmãos, filhos, pequenininhos. E guarda momentos especiais, como em festas, confraternizações. E até mesmo, ela vai muito além de recordações, porque a fotografia, hoje em dia, ela é algo de comunicação. Ela é um meio de trabalho, a gente pode fazer arte com ela, a gente pode apresentar uma imagem através da fotografia, como uma forma de explicação ou uma forma de dar aula. E vocês já chegaram para parar para pensar alguma vez na vida da onde que foi que surgiu a fotografia, quem criou ela, desde quando ela existe e como é que tudo isso surgiu? Bom, se vocês estão curiosos para saber essa história e conhecer um pouco mais sobre a fotografia, vem comigo! Bom, pessoal, essa história, na verdade, ela começou há muito tempo atrás, basicamente 350 anos antes de Cristo, por um filósofo muito famoso, conhecido até hoje como Aristóteles, o filósofo grego. E essa câmera, na época, ela era utilizada pelos astrônomos para traçar o caminho das estrelas. E, na verdade, a câmera escura, ela era uma sala toda fechada e na parede ela possuía um orifício, onde penetrava a luz e batia na parede do fundo, e a imagem que era lá de fora, que era projetada dentro dessa câmera escura, a imagem dela era invertida. E com isso, depois de muitos anos, foi ficando um pouco diferente. Então, eles, em vez de usar uma sala escura, eles começaram a usar uma caixa simples, toda fechadinha, sem aberturas, só com um orifício também. Só que daí, em vez de ter a parede, uma das suas faces laterais seria a parte onde era projetada a imagem inverso, que estava do lado de fora. E isso repercutiu demais, porque assim, muitas pessoas então conseguiam ter mais acesso a essa câmera escura. E fez muito sucesso mesmo com os artistas, porque eles começavam a desenhar e através dessa câmera eles rascunhavam os seus desenhos numa outra folha. Então isso ajudou demais a repercussão desses profissionais da época. Com o passar do tempo, depois de muito tempo mesmo, em 1826, Joseph, ele foi o primeiro cara na história que conseguiu pela primeira vez fixar a imagem. E essa imagem foi utilizada uma placa de estânio e envolvida com um betume branco da Judéia. E ele deixava essa placa exposta ao sol e depois de apenas 8 horas ele retirava e passava uma solução de base de um produto com a essência de alfazeno e a imagem estava pronta. Então, assim, nessa época, quando ele conseguiu fixar a imagem ele só conseguiria ver o resultado dela depois de 8 horas que ele fizesse todo esse procedimento químico. Então, imagina se isso fosse no tempo de hoje. Se a gente tirasse uma foto e tivesse que esperar 8 horas para ver o que saiu nessa foto. Se a gente não saiu com o olho piscando, se nosso olho está fechado, ou se tem uma sujeira no nosso dente, ou até mesmo se a gente se mexeu, tossiu, bateu um vento
e mexeu no seu cabelo. Então, assim, se isso fosse hoje em dia, eu acredito que muita gente não iria ter muitas fotos que nem hoje. Só que na época, isso foi uma grande revolução. E 8 horas pra gente, que parece muito tempo para conseguir ver uma foto, no período era muito rápido. Era uma coisa assim extraordinária. Então, para eles era a tecnologia, a revolução do período. Bom, pessoal, depois de um tempo, em 1837, um cara chamado Daguerre, ele patenteou o primeiro equipamento de fotografias, chamado garreotipo, o equipamento. E esse cara, ele era filósofo, cenógrafo e físico. E ele ficou muito, mas muito conhecido por ter sido o primeiro a patentear um produto fotográfico. Então, mundialmente, foi espalhado para tudo que é lugar. E um fato curioso é que o garreotipo, esse equipamento, foi chegar aqui no Brasil por Dom Pedro II, logo quando ele veio para cá. E o garreotipo, na verdade, ele é responsável por toda a parte do procedimento da fotografia. Então, ele foi muito importante porque a partir desse momento foi quando deu um boom no mundo, que daí começou a parte da revolução da fotografia começou a evoluir muito rápido a cada dia mais, sem controle. Em 1841, William, ele conseguiu pela primeira vez na história fixar a imagem em um papel. Então, a partir desse momento, no ano seguinte, a gente teve o primeiro livro de fotografias. E como tudo isso estava acontecendo de uma maneira rápida, em 1888 começou a surgir os primeiros filmes, criado então pelo o dono da Kodak, George Wishon, que criou então, que foi daí que surgiu a nossa queridinha fotografia digital. A fotografia digital, ela tem uma coisa diferente, porque em vez de usar o filme, eles usavam um sensor. Então ficava muito mais prático assim, era muito mais prático de produzir um filme. Só que esses filmes não tinham uma textura de qualidade como tem hoje, porque naquela época os equipamentos deles não eram tão evoluídos assim. E hoje em dia, na verdade, continua a mesma coisa, só que a diferença é que os nossos sensores, eles são muito mais evoluídos e por isso que ele traz uma melhor qualidade, uma melhor textura visualmente, que a gente consegue definir nos filmes. Atualmente, todo mundo possui um celular, né, um smartphone que consiga tirar fotos e fazer vídeos. E também que nos permite fazer postagens instantaneamente, sem a necessidade de ir lá e ficar revelando as fotos. Bom, a fotografia ela parou de ser algo apenas de recordação, de revelação para a gente nos guardar e acabou se tornando um meio de comunicação a partir. E no meio da arquitetura, especificamente, ela se torna muito importante. Tanto antigamente, porque a fotografia ela acabou se tornando um meio artístico, como hoje em dia, que na verdade ela se faz muito presente no âmbito de trabalho. Tanto, por exemplo, para apresentação de projetos, para a gente conseguir convencer o nosso cliente do nosso trabalho que a gente está oferecendo a ele, tanto também para fazer propagandas daquilo que a gente tá fazendo, criando assim uma publicidade. Não só no âmbito da arquitetura, mas também no âmbito de qualquer outras profissões. Ela se tornou algo global e algo assim necessariamente em todas as áreas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história da fotografia. E até mais!